pessoal, tudo bem? Espero que sim. Quem fala com vocês é o William. A grande maioria do pessoal, dos meus amigos, me chama de Big, por conta do nosso grupo aí de operações, tá? Hoje eu vim apresentar para vocês um dos nossos principais produtos, que é o nosso setup, baseado em todo o operacional Big. Tá? Da onde ele surgiu, a gente vai explicar para vocês aí no decorrer dos vídeos que nós fomos passando para vocês, tá? Eu desenvolvi esse setup aí, demorei praticamente 2 anos até achar algumas configurações interessantes e até achar um operacional que fosse preciso, tá? Que fizesse um pouco do resultado para eu parar de perder dinheiro como eu perdia desesperadamente quando comecei, que é o padrão de todo mundo. Normalmente quem começa sem conhecimento, né, tende a perder mais rápido a sua grana. O setup ele me ajudou bastante depois de pronto para simplificar e me ajudar a tomar as decisões, tá? De forma rápida, assertiva. Ele me apresenta tudo o que eu preciso para entrar em uma operação. Então a gente consegue ter aí uma rentabilidade um pouco maior com ele. A parte de cima do nosso setup, quando eu falo a parte de cima, porque ele é desenvolvido em 2 partes, primeira parte e segunda parte, que elas trabalham em conjunto, tá? Essa parte de cima, hoje, tá, atualizado, ele tem 28 indicadores, trabalhando em conjunto, em uma engrenagem, para ajudar na tomada de decisão e mostrar todas as informações que nós precisamos para uma entrada. Por exemplo, como padrão, a galera gosta bastante, pontos de entrada, stop e alvos, tá? Isso ele é ajustado dentro de um operacional, tá? Você pode ajustar aqui essa distância, se você quer 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4, 5, para você poder encaixar aí no teu emocional. Mais importante do que isso, ele apresenta para nós hoje as zonas de liquidez do mercado, tá? Para quem não conhece zonas de liquidez, a gente pode falar isso no outro vídeo, mas em tese é a busca constante de liquidez do mercado. Para o preço subir, ele precisa liquidar os vendedores, e para o preço descer, ele precisa começar a liquidar os compradores, tá? Dessa forma, o preço tende a se movimentar dentro dessas zonas de liquidez. É uma liquidez, uma zona de captura infinita, tá? Para quem opera SMC Smart Money, nós também temos aqui as quebras de estrutura, tá? E dentro disso você pode inclusive configurar para que você analise a quebra de estrutura em vários frames diferentes. No meu caso, por exemplo, eu gosto sempre de analisar a quebra de estrutura do diário. Pode ver que aqui ele tem o choque e o boss no diário. Então eu não preciso ficar trocando o meu tempo gráfico para analisar a estrutura, marcar ela lá e depois ir reduzindo para achar o meu gatilho. Tá? Eu posso deixar para que ele me mostre em qualquer frame que eu estiver, 15 minutos, 5, a quebra de estrutura de um dia. Eu posso colocar de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, vai a critério de cada um de vocês. Tá? Muito importante, nós temos aqui uma linha que não é uma média móvel, tá? Esta linha aqui. Esta linha é denominada como flow. Tá? O que é o flow? É uma média, é uma soma, é um conjunto de informações que eu fiz ali dentro de um código, para que ela traga e apresente para nós o preço, né, médio de como está o livro de ofertas da corretora que você está analisando. No meu caso, como nós somos embaixadores BitGet, eu estou analisando a BitGet. Então ela me mostra neste ponto aqui, por exemplo, ó, que as ordens compradoras estão subindo, que elas são maiores do que as ordens vendedoras, tá? E só com essa informação, olha que interessante, o preço passou por cima dessa ordem, retestou e foi embora no movimento de alta, tá? Então só aí já me mostra que existe uma força muito grande compradora, como existiu uma força muito grande vendedora a partir deste momento. Olha que legal, olha só, tá? Então o que nós podemos analisar aqui? Olha que fantástico.
zonas de liquidez vendedoras não foram rompidas, não foram tomadas, fazendo com que o preço continuasse fortemente em queda, tá? Tivemos o flow apontando para baixo e o preço passando forte para baixo dele, seria uma segunda confirmação. Nós tivemos um choque, uma quebra de estrutura vendedora, mostrando que este movimento de alta está perdendo a sua força. Tá? As zonas de liquidez que estão em amarelas significa que elas foram liquidadas. Tá? Elas eram cinzas e a partir do momento que o preço começou a tomá-las, elas foram liquidadas. Elas ficam em amarelo para que vocês possam ver e que neste momento elas foram liquidadas, mas existia ali uma força, uma zona de liquidez em 4 horas muito forte. Beleza? Olha que interessante, preço passando para baixo, tivemos um boss. E aqui nós tivemos uma defesa compradora muito forte. Né? Aqui neste momento os compradores absorveram os vendedores. E aí o preço começou a ter uma possível reversão, onde foi feito aqui um choque. Depois ele continuou subindo, voltou, tentando buscar as zonas de liquidez. Tá? Então, olha que interessante. Vamos lá. Nós temos aqui umas zonas de acumulação. O nosso setup marca isso para vocês. É uma acumulação, neste caso vermelha, por quê? Porque possivelmente é uma tendência para um rompimento vendedor. Então, nós temos uma acumulação vendedora, um gatilho de venda, o preço passando abaixo do flow, resistindo, né, a não captura da liquidez superior, tá? E confirmando isso, o que nós temos? Provavelmente a tentativa de tomada das zonas de liquidez compradoras. Ou seja, quem comprou nessas zonas, por exemplo aqui, posicionou seus stops aqui, como é um padrão aí do varejo. É bem provável que o preço venha e tente fazer essa tomada de liquidez. Certo? Temos os orders blocks, as zonas de liquidez, volume, quando ele aumenta, para nos dar um gatilho de compra ou venda, extremidades dos pontos de liquidez, acumulações vendedoras e compradoras, tá? E alguns tempos gráficos onde estão se formando possíveis pools de defesa. Tá? Neste caso formou e segurou, neste caso formou em 30 minutos, porém não segurou. Beleza? Temos aqui também, para ficar simples para vocês podem passar o mouse de vocês ou o dedo lá no aplicativo nessas linhas, por exemplo aqui assim, ó. E vai dar uma ideia para vocês de como que está o livro de ofertas neste momento. Então, neste momento, o livro de ofertas estava comprador, passou a ser vendedor, passou a ser comprador, passou a ser vendedor novamente. Tá? Então, essa parte de cima, ela mostra para vocês 7 oportunidades, 7 confluências para que vocês possam fazer a tomada de decisão de vocês, tá? E muito importante, junto a isso, é o nosso indicador de baixo, o nosso indicador de fluxo. O que ele nos aponta? Exatamente como está a posição do ativo no book de ofertas da corretora a qual você está olhando. Por exemplo, neste momento, nós tivemos um volume muito forte comprador. Confirmou um gatilho, preço acima do flow, flow apontando para cima, 2, 3 gatilhos, com suporte numa zona de liquidez compradora. 4 confluências. Vale a pena o risco? Vale a pena o risco. Porque nesse caso você montaria uma operação, por exemplo, aqui, com um stop muito curto aqui, em 4%, com o alvo lá em cima em 63%. Mais ou menos, ó. Risco retorno da operação de 13 para 1. Tá? E olha que interessante. Compra e o preço subiu. Indicou uma possível venda. Seria a nossa saída da operação. Olha só, compra,
Por que esse M? É um M de manter a operação. O preço subiu, fez um movimento corretivo, o nosso indicador mandou você manter a sua operação. Por quê? Porque neste momento, no livro de ofertas da corretora, as ordens vendedoras são insuficientes para absorver as ordens compradoras, fazendo assim que isso seja apenas uma correção. Uma correção, uma correção, uma correção, uma correção e a outra correção. Neste momento, nós temos uma correção forte ao topo, né, onde o preço não conseguiu fazer a tomada de captura da liquidez vendedora. Não conseguiu tomar os stops vendedores. Já é um ponto para que eu possa fazer uma parcial ou até mesmo sair da operação. Tá? Vamos lá. E ele nos indica aqui, ó, uma venda. Movimento muito forte vendedor, né, que fez o quê? A liquidação buscou a zona de liquidez do pessoal do varejo que começou a comprar muito próximo ao topo. Beleza? Então, venda, tivemos uma compra próxima ao topo. No nosso operacional, nós desconsideramos isso. Nós não vamos comprar topo, em hipótese nenhuma. E agora nós tivemos uma venda novamente. Então, vamos lá. Nesse momento do gráfico dessa moeda Cyber em 4 horas, nós temos aqui uma zona muito boa de entrada, né? Nós temos uma acumulação vendedora, uma recusa de rompimento e o nosso setup indicando venda muito forte. Montaríamos a operação. Poderemos buscar toda essa zona de liquidez, por exemplo. Tá? Não necessariamente que você vá buscar todos os alvos projetados, porque o preço ele pode parar em algumas dessas zonas de liquidez. Pode servir como um suporte para jogar o preço novamente, fazendo com que esse movimento seja apenas corretivo. Neste caso da minha configuração padrão, ele está com um stop muito alto para 4 horas. Então eu não vou utilizar esse stop, também não quero mudar, né? Posso depois até configurar o meu risco-retorno direto pelo meu setup. Mas vou colocar meu stop próximo aqui às zonas onde o meu gerenciamento fica mais tranquilo. Certo? Então nós temos um gatilho vendedor, uma confirmação de confluência, preço abaixo do flow, uma acumulação e uma recusa. Tá? É interessante uma entrada dessa? É interessante. Vamos fazer a operação, por exemplo. Já tivemos um alvo, né, uma parcial, 13% de entrada, com stop curto teria nos tirado, tá? Mas aqui nós já teríamos feito 13% de lucro, ou seja, a 10x de alavancagem, 130% do meu capital de entrada. O preço continua se movimentando, formamos uma zona de liquidez, olha que interessante, em tempo real, né, para tentar segurar essa queda do preço. Olha como o flow vem forte apontando para baixo, vai fazer uma resistência para o preço. Olha só que interessante, jogando o preço lá para baixo. Formamos uma liquidez vendedora aqui em cima. Olha só. Mais uma acumulação, mais um ponto de liquidez tomado. Deixando somente a zona de liquidez maior em 4 horas, olha só, formando uma nova zona. E neste momento, uma pausa aqui para vocês, ó. E neste momento, esta zona de liquidez, que também era muito forte, foi liquidada, foi mitigada. Neste momento, para quem estaria na operação ainda, 36% de movimento a favor da nossa entrada, do nosso gatilho de entrada, confirmado pelo setup, que nos daria a 10x 360% de lucro sobre o nosso capital inserido. Mais um gatilho de venda, continuamos na operação. Aqui no caso, depois de ser um operacional, vocês podem fazer a proteção.
colocando um stop gain, caso o preço volte, você saia aí no lucro e não devolva a tua lucratividade para o mercado. E o preço continua a descer forte, pegando o primeiro alvo, olha só, projetado. Nosso segundo alvo está muito mais longe. Neste momento, a nossa operação ficaria com risco-retorno de 3:1, com o stop ali onde nós posicionamos, fazendo um suporte. Olha só, 60% de lucratividade, a 10x 600% de lucro nessa operação. O preço não consegue, aqui nós chegamos no preço atual, e o preço não consegue fazer o rompimento do flow. Olha como o flow é importante para a gente. O preço fez uma queda, lateralizou, tentou fazer a tomada compradora, não conseguiu, desceu, tentou novamente, não conseguiu, desceu muito forte, tentou novamente, não conseguiu. Neste momento atual, o preço está indo buscar o outro pool de liquidez. Muito provável vai vir tomá-lo, testar a liquidez anterior para tentar novamente continuar uma queda ou lateralização para a subida. Neste momento, 60% a nosso favor. Olha que interessante. Tá? Tivemos o volume, vendedor aumentando, o nosso gatilho de entrada, a nossa confirmação, tá? As nossas informações de manter a operação, uma compra, tentativa de defesa ou uma trap vendedora, aonde nós não saímos porque é insuficiente, né? Segurou pelo flow e continua a sua descida. Tá? Nos dando uma ótima oportunidade. William, funciona aí em 15 minutos? Com certeza, em 5. Porém, o ruído que você vai ter em frames menores é maior, o que também pode dar a nós uma possibilidade de uma tentativa de reversão de operação, de tendência, muito mais antecipada, né? Olha só, compra no topo, descartamos, olha que venda linda, olha só, gatilho vendedor, volume vendedor, aqui nós tínhamos com certeza uma entrada vendedora, tá? Tivemos a confirmação exatamente aqui, ó. Então, aqui é o nosso gatilho. Legal, vou entrar? Você poderia ter entrado, ficaria esse tantinho negativo, ou simplesmente esperaria essa retomada e neste rompimento você poderia ter entrado. Olha só que interessante. Fazendo aí uma possível operação de mais 37%, a 10x 370%. Depois nós tivemos uma lateralização. Olha como a visão da lateralização é tão importante. Ó. Uma lateralização, onde ele vai tomando a liquidez superior e tomando a liquidez inferior. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no outro ativo só para vocês entenderem. Vamos lá. Forte movimento corretivo. Já temos um gatilho vendedor executado. Olha só. Tivemos um gatilho vendedor executado aqui. Só que muito próximo ao fundo. Não estou muito a fim de vender fundo. Vou descartar, vou esperar a próxima. Aqui nós temos um movimento de compra vindo daqui de trás, ó, ainda. E ele ainda não se perdeu, não trocou. Não mudou a sua tendência ainda. Tivemos um movimento comprador aqui, né? Não compramos topo, então esperaríamos possivelmente essa correção aqui para comprar muito próximo às nossas zonas de liquidez, amparadas pelo nosso gatilho em 15 minutos, fazendo com que o preço subisse, alvo 1, quase pegou o alvo 2. Se nós pegarmos somente daqui, ó, 17% de operação. A 10x,
170% a nosso favor da operação. Tá? O que eu gosto muito de fazer sempre é olhar o macro, 4 horas, diário, né? Para achar aí a nossa operação, e depois eu coloco nos frames menores para poder refinar e achar um gatilho mais interessante. Vamos ver esse gatilho vendedor aqui onde foi. Olha só. Tivemos um gatilho vendedor aqui. 84% de queda desde 17 de janeiro de 2024. Tá? Então nós tivemos em 4 horas este gatilho. Uma lateralização muito forte, que poderia ter nos dado várias entradas aqui, né? Venda, compra, ou se não, esperaríamos o rompimento para uma nova entrada vendedora, confirmando ainda, mantendo a nossa operação ao favor da tendência, que daria mais 60% de operação. Confirmou pelo nosso fluxo, exatamente aqui. Olha que legal. Compra, próximo ao flow, zona de liquidez, não rompida, ignoro, continuo a minha tendência de baixa. Tá? Então, o que esse indicador, o que esse conjunto de indicadores, o que eu chamo de setup, vai trazer de benefício para vocês? Eu gosto muito de analisar primeiro sem o setup, sem nada, e depois eu acabo habilitando o setup para ver se a minha leitura está correta. Porém, numa tomada de tempo, olha a informação que ele me passa. Olha onde ele me passou uma compra no Bitcoin em 4 horas. Olha só. E ainda não houve reversão vendedora. Olha que lindo. Então nós tivemos uma informação de compra, não tivemos um gatilho próximo, olha só. Tivemos um gatilho só aqui. Ó, e um outro gatilho aqui, exatamente sendo ancorado pela nossa região de liquidez compradora. Olha só que bacana. Então poderia sim ter pego uma operação aqui, com um stop mega curto, com uma tomada de alvo gigantesca de aproximadamente 26:1, o que teria nos dado 80% de movimento a favor da tendência do Bitcoin. 80% é muita coisa, tá? E nós ainda não tivemos uma reversão vendedora, né, confirmada pelo nosso setup superior. Tivemos o book fazendo as suas correções, mas nós não tivemos ainda um movimento corretivo vendedor para que nos tirasse desta operação. Temos uma zona muito forte compradora em 4 horas, pode ser tomada para aí sim começar uma correção, ou pode segurar essa queda de preço para um novo movimento de alta. Tá? Ethereum, por exemplo, vamos ver como ficou Ethereum, que é uma operação que eu havia montado no manual, vou limpar aqui para vocês. Olha só o Ethereum. Tivemos um movimento de entrada no Ethereum aqui, ó. Olha só. Tivemos um volume vendedor muito forte, onde apareceu o volume. O preço trabalhou, montou uma operação de venda em 3.103 dólares. Teria ficado negativo 14%, caso você tenha entrado aqui. Poderia ter entrado aqui em cima, já que não rompeu a liquidez. Mas teria ficado 14% negativo para 32% positivo, se a tua vontade, se a tua mente suportasse te deixar negativo 14%. Tá? Isso é um trabalho que também nós fazemos, a gente trabalha aí o operacional junto com a mentalidade do trader, para que você possa fazer um risco-retorno interessante e sempre trabalhar junto
do seu gerenciamento, certo? E aí, lateralizou aqui, né? Tivemos um movimento forte recentemente. NS, olha só que interessante. Vamos reduzir o frame. Vamos ver se pegamos um gatilho comprador aqui. Ó, recente, agora, dia 17, às 11h15. 10% de movimento de alta, o que nos daria uma lucratividade de 100% com 10x de alavancagem. Uma coisa interessante para vocês ficarem sabendo, nós monitoramos todas as moedas da BitGet no frame de 15 minutos e assim que este gatilho aparece, que ele é confirmado, nós recebemos no nosso grupo do Telegram privado, isso é um grupo fechado, essa informação, tá? Olha, a moeda NSUSDT se movimentou, entrou em um movimento comprador, né? E os alvos estão na tela no teu setup. Então nós recebemos o operador, o usuário, ele vem até aqui, analisa e fala, essa operação para mim é interessante, eu acho que vale a pena entrar. Teria entrado, por exemplo, aqui, com um stop curto aqui, ou um stop abaixo da liquidez, vai a critério do gerenciamento de cada um, com possíveis alvos lá em cima em 15 minutos, olha que legal. Já estaria com 100%, protege a operação, né? Nós tivemos o nosso gatilho de compra aqui embaixo, ó. Esse foi o melhor momento para se comprar, olha que legal. Ou assim que o preço passou por cima do flow, se você tivesse comprado por aqui, já estaria com 35% de lucro, a 10x, 350% de lucro em uma operação, e o preço disparando para cima novamente em tempo real. Olha que legal. Olha que legal para vocês entenderem. O candle ele vai se formando no nosso setup também pelo volume da operação. Vai ver que ele é meio transparente, ele vai tomando a cor do movimento, nesse caso verde, com pavio muito forte que significa defesa, tá? Vendedora, mas ele está assim formando aí, ele está se enchendo de ordens compradoras. Neste caso, 12%, tá? 120% a 10x. Olha que legal. Tá? O setup é milagroso, ele vai acertar sempre? Não, não vai. Tá? Isso é claro, e você precisa saber que você vai entendê-lo, né? E aí a gente vai trabalhar o ensinamento do setup junto com o operacional e a tua mente para você poder fazer a tua operação. Olha que legal. Deixa eu só fazer a leitura aqui para marcar. Olha lá. Vamos lá. Olha onde nós tivemos o gatilho de compra. Aqui embaixo. Aqui. Acumulação, rompeu, flow subindo, zonas de liquidez compradoras, fazendo aí o suporte à subida do preço, tá? Com os alvos lá para cima. Tá? Vou entrar. Vamos lá. Posicionar a minha entrada aqui. Posso usar um stop mais curto, né? Como eu entro sempre, o nosso operacional ele é feito DCA, então a gente divide as nossas entradas pelo gráfico, não há necessidade de eu colocar um stop tão curto, que ele pode me tirar. Eu posso colocar um stop um pouco mais longo, porque eu vou fazendo o aporte dentro do meu operacional, caso o preço continue, né, ele entre e aí não vá a nosso favor e continue caindo. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Esse foi direto. Não precisamos de um novo aporte. Olha que legal. Formou-se uma liquidez vendedora, segurou o preço num frame de 15 minutos. Formamos um novo pool de liquidez comprador, possivelmente tentando escorar o preço para a tomada dessa liquidez. E exatamente isso que acontece. Tomou a liquidez,
formamos uma nova acumulação, liquidez vendedora. O que é liquidez compradora? Desculpa. O que é essa liquidez compradora? A grande maioria do pessoal que fez a entrada por aqui, esperando o rompimento, já posicionou o teu stop aqui, próximo. Então isso daqui é uma liquidez compradora. Ó, o preço tentando buscar essa liquidez para ter um combustível. Liquidou, flow subiu. Olha só que interessante. Fizemos uma acumulação vendedora, tivemos um gatilho vendedor. William, e agora? Faço uma parcial, 75%, 80%, 90%, caso eu ainda acredite na minha análise que o preço ainda vai continuar subindo, ou simplesmente saio da operação compradora e já posso começar a pensar em uma possível venda caso me confirme. Ainda não me confirmou pelo indicador de cima as minhas saídas da operação, mas eu já teria feito as minhas proteções. Muito forte, mais uma compra, olha só, absorvendo as vendas. Formamos mais um pool de liquidez vendedor, atuando muito forte para derrubar o preço. E conseguiu aí quase voltar o nosso preço à entrada. Mas olha que operação fantástica. Nesse momento, caso você tenha entrado aqui, até esse primeiro ponto, 20% de lucro a 10x de alavancagem, 200% de lucratividade. Ou seja, você lucrou 2 vezes o que você colocou. Novamente formamos um pool de liquidez comprador, tentando segurar a descida do preço. E neste momento, estamos aí dentro de uma lateralização, mais de uma operação fantástica, onde o nosso setup indicou para nós e para que a gente consiga fazer uma bela operação. Certo? Adquirindo o setup, vocês têm direito, como eu mencionei, à sala de alerta das moedas da BitGet, caso você opere pela BitGet. Se você não operar, é só você receber a notificação, por exemplo, dessa moeda MemoSDT, quando nós recebemos aqui, procurar ela na corretora que você opera, ou na Binance, ou na Mex, aí na corretora que você preferir operar, tá? Então você tem direito a entrar neste canal do Telegram para receber essas notificações, da mesma forma que você vai entrar dentro de um grupo privado exclusivo do setup, onde nós conversamos sobre possíveis entradas, eu passo algumas entradas que o meu time está fazendo, ou as minhas entradas pessoais. Fala, galera, entrei aqui na operação baseado nessas informações, numa compra, num choque, numa reversão, num toque de order block. Então essa é a minha operação montada. Caso vocês queiram, analisem e entrem também. Tá? E daí para frente, o próximo passo é vocês entrarem depois no nosso canal de estudo, no nosso curso, para que vocês se tornem operadores mais completos. Mas isso a gente fala depois. Beleza? Então, da parte do nosso setup, espero que vocês tenham entendido. Caso ainda tenham algumas dúvidas, vai ficar na descrição do vídeo nosso canal free, nosso canal grátis do Telegram, onde ele é aberto para a conversa. Vocês podem entrar lá e tirar as dúvidas com o nosso suporte sempre que vocês quiserem, beleza? Do mais, ótimas operações para vocês. Quem está começando, tome muito cuidado, tá? Lembre-se que o dinheiro de vocês ele é muito importante e ele não aceita desaforo, certo? Boas operações, boas sortes e o Grupo Big está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Abraços!